Bom dia, pessoal. Vamos de BTC na manhã dessa terça-feira, 10 de maio de 2022. Agora 11 horas e 22 minutos aqui na Espanha, no Brasil, 6 e 22 da manhã. Fomos lá, demos um beijinho aqui, ameaçamos furar a última lower da nossa grande grade curvilínea de expansão logarítmica, mas a gente encarou uma região de suporte muito poderosa que já foi testada várias vezes num passado não muito distante. Vocês vejam que essa mesma região aqui, em 30 mil, chegamos a agulhar para 28.805 em 22 de junho de 2021. Nessa nossa agulhada de ontem para hoje, né, de 9 para 10 de maio, a gente chegou a bater 29.730. Vocês vejam que a gente respeitou essa camada de suporte. É bem provável que agora o mundo tendo desacabado, agora Nasdaq Futuros subindo mais 1,66%, a gente presencie o retorno da BTC para dentro dessa grande grade curvilínea de expansão logarítmica numa velocidade que vai surpreender inclusive os mais céticos. Essa grade de expansão logarítmica exponencial é como o Santo Tomé. Você tem que ver ao vivo para crer. Eu, como estou no mundo cripto desde 2013, eu não tenho problema em testar a última lower dessa grade. Mas eu percebi aqui no canal um desespero absoluto de pessoas se desfazendo do mundo cripto quando a BTC perdeu 30 mil, que a gente chegou a fazer 29 mil, na mínima 29.731 pela Bitstamp. Pela Binance a gente chegou a bater 29.730. Muito desespero e, infelizmente, o que está rolando é um darwinismo mercadológico. Os fracos estão sendo varridos do mercado, mas, de uma maneira geral, com exceção do evento pandêmico, aqui em março de 2020, essa grade sempre foi respeitada. Religiosamente, a BTC, por várias oportunidades, lambeu a última lower e rapidamente, num efeito refratário, voltou para dentro da grade. A gente pode voltar temporalmente para o período mais longínquo. Vamos lá para 2011, ver como essa grade era lambida na base e sempre respeitada. Mas enfim, os céticos serão sempre os céticos. Olha aqui, ó, esse período de acumulação que se arrastou entre outubro de 2011 até 31 de dezembro de 2012. No começo de 2013 a gente já começou a buscar as linhas superiores dessa grade. Mas vocês vejam que a BTC ficou ali lambendo 3 dólares, fazia uns picos para as linhas superiores, chegou a fazer um pico aqui para 16 dólares em 13 de agosto de 2012, voltou a lamber a última lower, e quando foi em janeiro de 2013 ela passou a testar as linhas superiores e foi buscar o all-time high dela, justamente estressando a upper dessa grade no dia 25 de novembro, na semana que se iniciou em 25 de novembro de 2013, batemos a máxima em 1.163. E em diversas outras oportunidades a gente lambeu a lower dessa grade, e agora, como não foi diferente, a gente lambeu a lower dessa grade. O que ocasionou, na minha leitura, essa agulhada aqui foi a necessidade do despejo das 42 mil BTCs da Luna Foundation Guard, que precisou se desfazer das 42 mil BTCs. Eles transferiram para Gemini, para Binance, e para poder tentar salvar o ST, que estaria supostamente numa espiral da morte. Agora o ST está aqui em 0,90, é uma stablecoin 100% algorítmica, mas os titulares de UST, eles têm direito a buscar $1 fazendo swap contra a Luna, e é por isso que a Luna caiu tanto. Por isso que a Luna caiu de 80, 90 para 30. Porque justamente os holders de UST, eles têm o direito, de forma algorítmica, de fazer o swap dentro da plataforma Terra Station, que eu tenho até ela aqui baixada no meu desktop. A gente pode fazer o swap de uma UST e buscar $1, obviamente, buscar $1 em Luna, ou seja, aí o despejo de Luna
é mais exponenciado, justamente porque tem muita gente para estabilizar o valor de $1, com $1 norte-americano contra uma UST, acaba despejando mais Luna e entra na tal da espiral da morte. Mas, na minha leitura, isso aqui foi até agora o maior teste de operacionalidade e viabilidade do ecossistema Terra Money. Vamos ver como essa história vai terminar. Eu acredito que essa sistemática em que se permite que a moeda de garantia, no caso a Luna, fique com um market cap menor que a moeda, que a stablecoin respectiva. Então, no caso da Luna, o market cap da UST ficou muito maior do que o market cap da Luna, que era a garantia. Então, olha só, vamos lá olhar no ranking. O market cap da UST estava em 16 bi. No auge da crise estava em 18 bi. Agora baixou para 16, porque teve um mega withdrawal da Anchor Protocol, que é o app que garante aquela mega remuneração de quase 20% ao ano em UST. Mas enfim, antes da crise que aconteceu ontem, no auge, isso aqui estava em 18 bi. E o market cap da moeda de garantia, que seria a Luna, já que os holders de USTs eles têm o direito a fazer swap de Luna até o limite de $1 norte-americano por UST, eles acabaram despejando. E agora, como o market cap da Luna está muito mais baixo, fica cada vez mais difícil manter o 1 para 1 contra o dólar. Então as stablecoins têm que se reorganizar. As stablecoins 100% algorítmicas, elas têm que se reorganizar quanto a isso, já que quando o market cap da stablecoin algorítmica fica muito maior do que o market cap da que lhe dá garantia, pode acontecer isso. E foi quando despejaram as 42 mil BTCs, foi quando a gente rompeu aqui a última Laurel. É um evento que na verdade não vai alterar, porque o volume e o market cap da BTC não é afetado por 1,5 bilhão de dólar. Vamos ver quanto é que está o market cap da BTC nesse momento. Nesse momento está em 605 bi, com volume de 81 bilhões de dólares a cada 24 horas. Lógico que deu aquela exponenciada nessa agulhada, mas não vai afetar. Só foi um momento assim icônico dentro do mundo cripto, já que agora a gente tem uma noção exata de como funciona na prática as stablecoins 100% algorítmicas, e eu garanto que isso vai enriquecer e muito os novos protocolos de stablecoins 100% algorítmicas, principalmente a USDD lastreada na rede Tron, né? Lastreada em TRX. Mas vamos ver como tudo isso vai se desdobrar. Na minha leitura, a gente está buscando o fundo dessa história. Já a BTC vai explodir numa pernada ascendente para buscar aqui, estressar a aresta superior desse retângulo acumulacional, formando uma subonda 2, depois uma subonda 3, que vai buscar o patamar do all-time high em 70 mil, formando uma subonda 4 e depois uma subonda 5, que vai buscar algo em torno de 100 mil dólares. Tá bom, pessoal? Daqui a pouco eu volto. Muitas altcoins subindo mais de 10%. É o caso da Theta, é o caso da Sol. Outras estão subindo um pouco menos, ainda de ressaca. A Chile subindo 11,46%, a Zilliqa subindo 15%. Enfim, o mundo acaba e desacaba muito rápido no mundo cripto. O darwinismo mercadológico tá rolando solto. Daqui a pouco eu volto com ADA XRP Shiba Inu. E quem quiser sugerir alguma análise é só colocar nas mensagens abaixo. Grande abraço, até daqui a pouco.